O nosso grupo analisou a obra Passos Perdidos, o terceiro da tetralogia, do Dionélio Machado, e nós vamos primeiramente apresentar o resumo da obra, como foi solicitado. O romance Passos Perdidos traz ao centro da ação o personagem Maneco Manivela, um mecânico que se encontra na cidade de São Paulo no final dos anos 1930, após ser libertado da prisão, praticamente sem dinheiro no bolso nem abrigo. Havia sido detido pela polícia por suposto envolvimento com os comunistas em 1935, tendo passado 2 anos na prisão, sofrendo as consequências de ser preso político, e, atrás das grades, aprendeu de tudo um pouco, inclusive a doutrina ideológica pregada por seus colegas de cela. Logo na primeira página do romance, sabe-se que o mecânico aprendeu, por exemplo, a se ajustar a esse seu novo mundo, esse mundo para onde uma espécie de fatalidade o empurra, e que seu principal plano para executar ao sair da prisão era satisfazer-se na companhia de uma mulher. A experiência de Manivela na prisão e o contato com os outros acusados de subversão determinam o rumo de seus passos perdidos. Seus pensamentos são sempre mediados por lembranças da prisão e não raro ele reconstrói diálogos do passado para interpretar os fenômenos do presente. A partir daí, Maneco Manivela começa a se desenhar em passos perdidos, logo após ter constatado o rompimento de seu preservativo durante a relação com a prostituta Dorinha. O medo de ter contraído sífilis, outra matéria aprendida na prisão, a decepção pelo ato sexual sem prazer nem intimidade, por um meio mecânico, o desejo de rever a rapariga e, quem sabe, tirá-la daquele mundo, fazem parte dos devaneios do mecânico nas aparentemente 24 horas em que ele se movimenta pela cidade em busca de uma solução para seus problemas. Em Passos Perdidos, a figura feminina nasce da fantasia e do pensamento de Maneco. Embora tendo estado pouco tempo com Dorinha, ele constrói em seu imaginário a história de vida dela e procura entender o caso social que a levou àquela situação. O personagem acredita que Dorinha foi abandonada pelo namorado, grávida, e por isso caiu na prostituição. Além desse reencontro que nunca chega a se consumar, Manivela precisa da ajuda de alguém para voltar a Porto Alegre, e assim trava uma batalha íntima para compreender o funcionamento das expressões sociais que o envolvem e encontrar o seu lugar. A compreensão do texto passa pelo filtro do narrador onisciente que produz no leitor a impressão de que o relato se faz em tempo real. De certa forma, ficamos envolvidos com as informações e inquietos para descobrir o que acontece com o personagem principal. O processo de leitura conduz o leitor a um percurso no qual revisita experiências próprias e conhecimentos prévios para construir sentidos a partir do texto. Então, visto o resumo da obra, nós vamos apresentar alguns trechos que nós consideramos que sejam ilustrativos de como o letramento de percurso aparece nessa narrativa. Durante toda a narrativa, Maneco dá mostras do uso de seu conhecimento acumulado ao longo da vida, desde a infância e principalmente durante a militância e o tempo na prisão, para alimentar seus diálogos internos e, sobretudo, para tentar argumentar consigo próprio a respeito de Dorinha e da dualidade de seu desejo por ela. Tomado do desejo de possuir Dorinha e até mesmo desposá-la, Maneco relembra fatos de sua infância que moldam o seu conceito de prostituição e levanta hipóteses a respeito das causas que a conduziram ao exercício dessa profissão, como ilustram os trechos a seguir. No primeiro excerto, ele diz: ele tinha antigamente ideias bem claras sobre uma prostituta, uma mulher à toa, ouvia isso da mãe, das tias, de toda a família. Era na sua pequena cidade de fronteira. No segundo, ele diz: não que agora, com a passagem pela cadeia, não esteja meio inclinado a ver a prostituição sob um outro aspecto, mas o que apenas pode entender é que, já naquela altura, manifestasse uma espécie de compreensão para um problema desses. Então, no segundo, ele já dá mostras de mudança do pensamento dele a respeito desse conceito. No terceiro, ele tenta formular hipóteses, muitas vão pelo dinheiro, outras por causas sociais, e tenta mais uma vez justificar que no caso de Dorinha pode ser em função da miséria. Ou seja, ele tenta entender o que motiva, de um modo geral, alguém a se prostituir. Ou seja, provavelmente, os diálogos na prisão sobre a análise da sociedade contribuíram para essa evolução do pensamento de Maneco. No exemplo seguinte, ele chega a fazer uma analogia entre a prostituição e a engrenagem social capitalista, dando mostras de que os discursos presenciados na cadeia lhe foram úteis para analisar a sociedade. Nós até destacamos alguns termos que fazem uma menção direta a isso, né, como a indústria, o parafuso, o alvará, a máquina, e lembrando que até o próprio apelido da personagem, Manivela, também faz menção a toda essa engrenagem. Nos trechos a seguir, ele cogita análises psicanalíticas que o doutor, colega de prisão, possivelmente faria sobre a situação de Dorinha e consegue, inclusive, questioná-la. Muito provavelmente ele não tinha conhecimento de que estava fazendo uma análise psicanalítica, mas ele internalizou a forma de o doutor analisar as questões cotidianas. No primeiro exemplo, o doutor chateava muito com seu masoquismo, uma forma de ter prazer sofrendo. Mas no fundo tudo são teorias, gostou porque gostou. Ou seja, ele consegue agora ter argumentos até para contestar as ideias do doutor. O tal doutor haveria de explicar a coisa por um desejo de infância reprimido, mas ele também explica a coisa assim. Uma reminiscência antiga, certas carinhas sofredoras, desnutridas, algumas esfomeadas das primeiras mulheres em que atentou. E no último excerto, ele está notando agora que se deixa levar por essa mania de tudo explicar pelo fator social. E nem tudo há de ser assim, exatamente assim. Há de haver um pouco de sem-vergonhismo no meio. Então ele sabe que as questões da infância podem explicar alguns fatos da vida adulta. Ele passa a ter uma postura ativa diante dos fatos da sociedade, em vez apenas de se conformar com o que vê. Então a gente teria centenas de outros exemplos do letramento de percurso da personagem principal, mas devido à exiguidade do tempo, foi o que foi possível apresentar.